de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, levo eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Graça e paz, boa noite a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso culto de ensino, onde nós estamos falando sobre a comunidade verdadeira, e hoje nós vamos falar sobre o assunto do ministério local, como a igreja deve cuidar dos seus ministros, daqueles a quem eles recebem o ensino precioso da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. E logo após eu vou ler o texto base que a gente vai usar aqui hoje para poder falar sobre este assunto. Maravilhoso Deus, querido Pai, na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho amado, e pelo teu Espírito Santo que prometeu estar conosco, nós pedimos a tua graça, que o Senhor trabalhe os nossos corações, nos ajude, faça-nos entender a tua palavra que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que não nos deixa em confusão neste mundo tão tenebroso, a Tua palavra que é a luz, Senhor, que ilumina nas trevas, que o Senhor dê graça e abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, daqueles que ouvirão o ensino da Tua palavra, e que este vídeo, ao longo do tempo que ele ficar disponível, ele possa ser bênção para a vida das pessoas, daqueles que assistem, edificados para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos. Nós te suplicamos, ó Espírito Santo, esteja conosco, nos instruindo, nos guardando e nos ensinando, em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje é um assunto que muitas vezes nós não tocamos muito nele, que é como a igreja deve cuidar daqueles que ensinam a palavra de Deus para eles. O tema é servindo seu ministério local. E o texto base que nós vamos utilizar está em Gálatas, no capítulo 6, e também o verso de número 6. Esse é o texto que nós vamos ler aqui, que está escrito assim: o que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Gálatas, capítulo 6, e o verso de número 6. É interessante que a Bíblia ela toca neste ponto de como os ministros devem ser tratados, né? O ministério pastoral, ele deve ser cuidado pela igreja, e não somente assim o ministério pastoral na função do pastor, mas aqueles que se dedicam em fazer alguma coisa para Deus, seja um trabalho evangelístico em lugares como periferias, presídios, hospitais. A igreja pode adotar e assalariar uma pessoa assim como um pastor local, não com o propósito de retirá-lo deste mundo para que ele se santifique, não, mas pelo contrário, para que ele se dedique à palavra de Deus, ao ensino da palavra, e os irmãos, a comunidade, possa desfrutar de tudo isso que o pastor pode oferecer a eles, como aqui no caso, o ensino da palavra de Deus. Então é totalmente lícito, válido, que os pastores locais, os ministros que são responsáveis por esses tipos de atividades, eles sejam remunerados, recompensados com remuneração financeira mesmo, né? É isso que a Bíblia está dizendo, não somente abraço, tapinha nas costas, mas é um cuidado, um salário digno, para que ele possa se sustentar e sustentar a sua família, né?
Então, no assunto de hoje, o escritor ele começa com uma história particular, falando que quando ele foi fazer uma reunião de ensino bíblico em uma igreja, o presidente dos diáconos pediu para ouvir as suas palavras, ideias sobre como determinar um salário justo e adequado para o pastor deles, né? E ele começou a ensinar, começou a falar, e no decorrer da nossa conversa, diz ele, esse diácono fez uma declaração muito perspicaz que me surpreendeu. Disse ele: nosso pastor é nosso recurso mais valioso, vale muito mais que o prédio desta igreja. Então ele conta que esse ponto de vista, ele é animador, ele é confortante, porque em uma geração onde nós valorizamos muito o templo, as estruturas, as organizações, né, como uma boa música, a manutenção do prédio, o prédio sendo bonito, se tem uma fachada bonita, se a igreja tem ar-condicionado, se não tem. A ideia aqui, o objetivo era cuidar do pastor que lhes transmitia o ensino da palavra, né? Então ele diz que este ensino é um ensino bastante confortante e animador, que isso deve servir para nós também de cuidar daqueles que estão sob essa responsabilidade. Eu vou passar aqui um slide de um pastor chamado Eugene Peterson, ele já faleceu, e ele escreveu um livro muito interessante, com um tema muito sugestivo, que eu vou mostrar aqui só para efeito de curiosidade. Chama-se O Pastor Descartável, né? Em inglês, no seu título original, ele traz o sentido de o pastor desnecessário. E assim, é muito curioso como ele trabalha neste livro. Então ele dá 3 pontos aqui logo no comecinho do livro, por que ele fala que os pastores são desnecessários ou descartáveis. Primeiro, porque a cultura supõe ser importante, né? Então os pastores são vistos como algumas figuras que são assim importantes, até mesmo necessárias na sociedade. Mas existe aqui alguns pontos bem legais que eu vou dar aqui bem resumido. Por ser o quê? Exemplo de bondade e gentileza. Às vezes a gente tem aí maus exemplos, né? O oposto disso aqui, assim como pessoas exploradoras na questão salarial também. Mas nós vamos ver aqui o lado positivo de como ele deve ser feito, o salário justo, a remuneração justa, não a exploração, até porque não é isso que a Bíblia ordena. A Bíblia ordena que os pastores, os presbíteros, cuidem da igreja não por torpe ganância e não sendo usurpadores do povo de Deus, né? Então ele fala que assim, somos desnecessários porque a cultura supõe ser importante, né? Por ser exemplos de bondade e gentileza. A cultura tem uma estima bastante elevada por pastores como guardiões da ordem moral. Somos vistos como pessoas que fornecem uma boa estabilidade social, são úteis em tempos de crise e servem como símbolos de significado e propósito. No entanto, não somos necessários em nenhuma dessas maneiras, né? O segundo ponto que ele diz que somos também desnecessários para o que nós mesmos sentimos ser o essencial, como o pivô que mantém uma congregação unida, né? Então, o que ele está dizendo com isso? Que alguns de nós foram criados com a ideia de que ser pastor é o ponto alto do ministério. Detemos a posição da mais alta hierarquia dos que servem em nome de Jesus, a nós são confiadas as palavras de Deus e a alma dos homens e das mulheres. Ninguém mais ocupa essa posição privilegiada da maneira como nós a ocupamos, né? Temos um trabalho importante a fazer, se não o fizermos, Deus sempre poderá encontrar outra pessoa e provavelmente não um pastor. E o terceiro ponto, que ele diz que o pastor ele é descartável ou desnecessário, somos desnecessários para os que as congregações insistem que precisamos fazer em ser, os peritos que ajudam a permanecer à frente da concorrência. Então, o Eugênio ele fala isso assim com muita categoria, muita experiência que ele carregou ao longo dos anos, um grande ensinador, habilidoso das Escrituras. E esse terceiro ponto, por que ele coloca isso, né? Porque muitas vezes a cultura quer um pastor que lidera, pastor como os israelitas queriam, um rei para fazer picadinho dos filisteus. É da cultura e não das Escrituras que as congregações obtêm as suas ideias acerca da função de um pastor. Elas querem um vencedor, elas querem ter suas necessidades satisfeitas, elas querem fazer parte de algo entusiástico e glamouroso.
E o ponto que ele caminha aqui é que uma vez ele foi convidado para ir ao Pentágono, né, um órgão importante dos Estados Unidos, e naquela época estava tudo assim muito tranquilo, o país não estava em guerra, não estava guerreando com ninguém, e o Pentágono decidiu então reduzir o número de capelães, né, aquelas pessoas que prestam assistência no exército, como dar conselhos para o casamento, doenças, pessoas à beira da morte e tudo mais. E o Pentágono estava querendo reduzir o número desses homens dentro daquela organização. E aí veio a guerra e os homens mantiveram seus empregos porque eles foram utilizados. Ou seja, se não há nenhum problema, não há guerra, não há nada disso, por que usar pastores para essa atividade? Então eu achei bem interessante, bem curioso trazer essa questão aqui que o Eugene Peterson coloca, porque é escrito com muita categoria, muita habilidade, experiência pastoral, acima de tudo, e que muito nos ensina. E por que nós estamos falando isso? Porque nós temos que enxergar os pastores segundo o que a Bíblia diz, não segundo o que a cultura impõe, ou até mesmo para nós não termos uma mentalidade de consumo, eu quero um pastor assim, eu quero um pastor de outro jeito, porque as Escrituras nos mandam cuidar daqueles que estão nos ensinando a palavra de Deus. E nós temos uma frase aqui de João Calvino, quando ele está comentando o Novo Testamento, mais especificamente as cartas pastorais, né, onde fala que o ministro deve ser digno de dobrados honorários, ou salário mesmo, né? Olha o que ele diz. É e sempre foi da natureza do mundo encher o estômago dos ministros de Satanás e suprir com dificuldade e relutância os pastores piedosos do alimento necessário, né? Então, João Calvino dá essa orientação para a Igreja de Cristo, porque nós não devemos ser relutantes em abençoar pessoas desta forma. Lógico que tudo vai de como a igreja consegue fazer, quais as suas condições financeiras, mas, se possível, é importante que a igreja tenha um pastor ou alguém responsável por ensino que trabalhe dessa forma, e trabalhando assim, não é nada de errado, muito pelo contrário, é algo bíblico, algo que a Bíblia nos orienta a fazer para que a igreja possa ter um bom ensino, o pastor possa não se atarefar com as coisas desta vida. Como eu disse, não é retirar ninguém do mundo para o santificar fora do ambiente de trabalho, mas isso também não deixa de ser um trabalho, e um trabalho que tem um duplo peso ainda, né? O trabalho do labor, de estudar, e aí existe uma expressão nas cartas pastorais, especificamente em Timóteo, que diz assim que o ministro ele se afadiga no ensino da palavra de Deus. É como chegar à exaustão mesmo, né? É como se algum pastor se encontrasse na condição assim, nossa, eu estou cansado de tanto estudar para poder preparar um sermão e tal. E aí a gente tem alguns exemplos de alguns pastores que estudam 25 horas a fio por semana, né? Vão separando horas no dia para poder estudar e preparar um sermão para um único momento, 1 hora no domingo, mas vai uma semana de dedicação e de estudo. E onde isso quer chegar, esta remuneração? O que ela diz? O que ela fala? É uma das expressões de comunhão, que é a koinonia, palavra grega que significa comunhão. Uma das expressões de comunhão é repartir o que temos com os outros. Compartilhar bens materiais com missionários em uma cooperação no Evangelho é também um ensino claro do apóstolo Paulo, né? Então, este texto de Gálatas que nós lemos aqui, olha o que está dizendo. Mais uma vez, vamos repetir. O que está sendo instruído na palavra, ou seja, a igreja que está recebendo o benefício de ser instruída, deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Isso não quer dizer somente comunhão espiritual. Isso quer dizer dos bens materiais, uma boa remuneração que se faça necessária, porque naquela época também não havia tanta preocupação com templos, com manutenção, com administração. A igreja tinha outros moldes, mas este princípio ele permanece.
que é o princípio de sustentar alguém responsável pelo ensino da palavra, né? E nós temos aqui outro ponto, compartilhar com os nossos mestres. Aqueles a quem são ensinadas as Escrituras têm o dever de cuidar das necessidades materiais de quem trabalha no ensino. Essa é mais uma expressão da comunhão neotestamentária, que diz a respeito do Novo Testamento, né? Então, este ponto, ele não é apenas assim, puxa, o pastor ele merece ter um bom salário. Obviamente que ele merece, mas nós temos uma garantia que a Escritura orienta que o pastor que serve bem, que ensina bem, que trabalha com o ensino das Escrituras, ele pode sim ser remunerado. E isso também é uma expressão de comunhão, né? Deus agracia os seus servos com trabalho. Estes servos que são agraciados recebem de Deus, através do pastor ou da figura da pessoa que está ali, capacitada, habilitada por Deus, e na sua dedicação pessoal para ensinar as Escrituras. Então, eu recebo coisas espirituais e compartilho coisas materiais, né? E isso é um princípio muito claro que é uma expressão de comunhão do Novo Testamento. E para reforçar esse texto, depois nós vamos ver aqui outros textos que falam a respeito disso, para a gente ver que isso não é um fato isolado, está lá só em Gálatas, mas isso é naquela cultura, naquela época, isso já não tem valia mais. Muito pelo contrário, é um princípio válido, que pode ser utilizado com toda certeza e é uma expressão de comunhão. E como isso funciona? Eu recebo coisas espirituais e compartilho coisas materiais. Ele funciona da seguinte forma, nós temos aqui duas passagens, uma em Romanos, capítulo 15, o verso 27, e a outra em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11, que é um capítulo que fala a respeito daqueles que trabalham no Evangelho. Então vamos aqui para Romanos 15, 27, que diz assim: Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Então, o que acontecia? Naquela época, tanto o apóstolo Paulo como os seus companheiros ou seus cooperadores, que eram parceiros, que compartilhavam e que tinham comunhão com o apóstolo Paulo por causa do Evangelho, eles deixavam o conforto da sua casa, iam para lugares distantes, passando as maiores dificuldades e muitas vezes não tinham uma profissão assim como nós temos no dia de hoje. Não que eles não tinham habilidades para trabalhar, mas eles deixavam tudo. Eles eram trabalhadores autônomos. O apóstolo Paulo mesmo, por exemplo, era alguém que fabricava tendas. Então ele tinha uma profissão que ele tinha mobilidade. Em qualquer lugar que ele estivesse, ele podia estar trabalhando e pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo orienta desta forma, que aqueles que são participantes dos bens espirituais, aquelas pessoas que deixaram tudo, que entenderam o Evangelho, que obedeceram à voz de Jesus, quem não aborrecer pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim, aquele que lança a mão na arada e olha para trás não é digno, não leve em bolsa, não leve alforjes, digno é o obreiro do seu salário, o apóstolo Paulo instrui desta forma. E aí você me pergunta, mas por que o apóstolo Paulo não recebeu então um salário e ficou em um determinado lugar? Primeiro ponto, o apóstolo Paulo abre mão do seu direito para que os seus inimigos não tivessem o que falar dele, né, para que não lhes parecesse que ele estava pregando o Evangelho onde quer que fosse por dinheiro. Então ele já abrindo mão desse direito, ele já foi acusado dessa forma. E segundo, que ele está em uma oferta de si mesmo pelo Evangelho, e isso há uma grande renúncia a respeito de si mesmo, porque ele está batalhando, trabalhando com as suas próprias mãos, plantando igrejas para que o Evangelho cresça e dando assim, por assim dizer, algo melhor, entre aspas, apesar da perseguição e todos os desafios que eles tinham naquela época, para aquelas pessoas que continuariam à frente do rebanho, batalhando pelo Evangelho. Então, a gente vê assim um grande
uma grande autorrenúncia, altruísmo da parte do apóstolo Paulo, que entendeu que o seu chamado era esse, então ele abre mão desse direito, mas ele instrui a igreja para que os ministros recebam esse direito, aqueles que são encarregados de receber a palavra de Deus. Então, recebem os bens espirituais, devem também ministrar-lhes ou servir as coisas temporais, coisas necessárias para a provisão do dia a dia, para que seus ministros não passassem fome, não passassem dificuldades. Isso é uma expressão de comunhão. E a outra expressão, outro texto bíblico, melhor dizendo, está em 1 Coríntios capítulo 9 e o verso 11, onde o apóstolo Paulo diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Então o apóstolo Paulo não tem assim um salário fixo de uma determinada igreja, mas em muitos momentos da sua caminhada missionária, ele recebeu ajudas da igreja de Filipe, recebeu ajuda da igreja da Macedônia, que é falada na carta de Paulo aos Coríntios. Então ele recebeu muita ajuda, né? Muitas pessoas o ajudaram porque entenderam o evangelho. Então era como se eles tivessem assim, uma sintonia, onde nós trabalhamos, recolhemos bens e vamos ajudar aqueles que estão pregando o evangelho. E é isso que ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? E olha só o que ele diz no verso 12, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou ler aqui porque é interessante. Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. E aí, quando ele fala que aqueles que trabalham com o que é sagrado, comem o que é do templo. Não sabeis os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? O apóstolo Paulo está pegando o exemplo do Antigo Testamento, onde o sacerdote oferecia o sacrifício e havia já parte ordenadas para que ele e a sua casa comesse. Né? Bem interessante. Então ele transporta isso para os ministros do Novo Testamento, faz esta aplicação para que os ministros, os pastores encarregados, eles recebam devida remuneração, sejam cuidados pela própria comunidade. E aqui nós temos o próximo slide e nós vamos chegar no versículo 14, que está antes deste texto que eu acabei de ler aqui. Fica claro que é dever dos crentes, aos quais a palavra de Deus é ensinada por homens separados para esse fim, cuidar das necessidades materiais daqueles que lhes ensinam. Paulo é enfático em relação a isso. Observe que Gálatas 6,6 diz que o aluno, aquele que recebe o aprendiz, o discípulo, deve repartir com o seu instrutor. Ele é ainda mais enfático acerca desse princípio em 1 Coríntios capítulo 9, o verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então, irmãos, quando nós fazemos a coisa do modo bíblico, como ela deve ser feita, não haverá usurpação, salário exorbitante, a indevida arrecadação de dinheiro, o mau uso do dinheiro de um obreiro, de um determinado obreiro para com a sua igreja, mas haverá algo que funcione. A comunidade entende que ela recebe os bens espirituais porque o pastor está ali disponível para pregar a palavra, então ela dá os bens temporais e o pastor, por sua vez, prega-lhes a palavra de Deus, né? Então, como Calvino disse ali naquela frase, muitas vezes os ministros de Satanás são cheios seus estômagos, as pessoas alimentam. E muitas vezes um pastor que é fiel às Escrituras, que está ali ensinando a palavra de Deus, a igreja tem aquele peso, mas poxa vida, eu acho que R$2.000 hoje, né, transportando para os dias de hoje, eu acho que é muita coisa, o pastor deve fazer mais. Então, se um pastor compra um carro novo, está ganhando muito. Se anda de carro velho, coitado do pastor, não tem dinheiro para nada, ninguém cuida dele, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós estejamos de acordo com a Escritura
e entendamos qual é o nosso papel, a nossa função e tudo que a Bíblia diz a respeito disso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, Paulo está fazendo uso do Antigo Testamento para explicar que quem pregar o Evangelho deve viver do Evangelho. Porque na lei de Moisés está escrito. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está recorrendo à Escritura Sagrada, à inspiração divina da Bíblia, para poder fazer essa aplicação. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? 1 Coríntios capítulo 9, verso 9. Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. É uma referência a Deuteronômio 25 e o verso de número 4. Se você olhar nessa imagem, ela está em preto e branco, mas dá para você ter aí uma ideia de que tem um homem lavrando com 2 bois, né? Naquela época não poderia se lavrar para ter um jugo desigual, um boi e um jumento. Então você tem ali 2 bois. Durante muito tempo e em muitas culturas, e até mesmo na nossa, utiliza-se, principalmente para os cavalos, freio nas suas bocas, né? O cavalo até consegue comer, mas ele tem uma certa dificuldade para comer. Então, já no Antigo Testamento, Deus ordenou isso a Moisés, que os bois que lavravam, eles não deveriam ter as suas bocas amarradas. Ou seja, eles estavam lavrando, trabalhando, e eles não poderiam ter a boca atada, amarrada. Eles teriam que ficar livres para comer, porque o trabalho é pesado, é duro, e quando ele está ali debulhando o trigo, ele tem que ficar livre para baixar a sua cabeça e se sustentar. Então essa é uma explicação assim fantástica. Você vê aqui os 2 bois, um já está até com um capim na boca, ele está se alimentando, ele está comendo. E é isso que a Bíblia ordena para que também os ministros, aqueles que são encarregados de pregar a palavra, eles também desfrutem de todo o seu trabalho espiritual de modo material, né? E aí a gente vai evitar aquela velha pergunta: você trabalha também ou é só pastor? Né? O ser pastor, o ser pregador também é um ofício, também é um trabalho, né? Muitas pessoas recebem essas perguntas. Você é só professor ou você trabalha também, né? Então, isso deve ser evitado. Mas o apelo em Gálatas, capítulo 6 e verso 6, por sustento financeiro, apesar de ser expresso como um imperativo, né, é uma ordem do Novo Testamento, a Bíblia ordena isso, baseia-se não na lei, né, mas no amor, no laço expresso da koinonia, que é a comunhão. O compartilhamento entre aluno e instrutor é outra expressão do relacionamento que tem em Cristo. Onde esse relacionamento vital de partilha de vida comum em Cristo for reconhecido, é inevitável que as expressões apropriadas desse relacionamento aconteçam. Então, isso é uma ordem, né? Se a igreja decidir, a igreja local decidir que ela vai, assim, contratar um pastor ou vai assalariar um pastor, ela pode fazer isso de maneira muito tranquila, porque a Bíblia garante, ela dá uma ordem para que isso aconteça. Ele é expresso como um imperativo, mas não se baseia numa lei, né? Numa imposição. Ela é sim uma ordem, mas esta lei ela deve ser cumprida através do amor e em obediência à Escritura Sagrada. É um laço expresso de comunhão. Bom, para usar um exemplo simples, né, do nosso dia a dia, das nossas famílias, nós amamos os nossos filhos, então nós cuidamos deles por amor, mas também é nossa obrigação cuidar dos nossos filhos, né? Mas não é aquela obrigação pesada. Poxa vida, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que fazer isso para ele, porque senão... Não, essa não é a ideia original, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos como nossa obrigação, ou seja, nossa responsabilidade, mas uma responsabilidade que é feita com alegria, com amor. E se estamos pelos laços da comunhão, esta alegria ela será praticamente inevitável, né? Bom, então nós temos este apelo, né? Então assim o Senhor ordenou que os que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho. Então,
Naquela época do apóstolo Paulo, havia um relacionamento muito mais direto entre mestres e alunos, né? Tanto é que quando Judas chega para entregar Jesus para os seus traidores, né, para os seus algozes, melhor dizendo, Judas, o traidor, entregando Jesus para os seus algozes, o que Judas faz ali é uma expressão de um desrespeito, porque o aluno não podia chegar daquela forma, um discípulo não podia chegar para o seu mestre daquela forma, dentro da escola judaica. Então, quem tinha que se aproximar em primeiro lugar era o mestre, não o discípulo. Então, o pecado de Judas já começa muito antes do que o beijo da traição. Então, essa relação íntima que eles tinham era um laço muito forte. E o apóstolo Paulo entendia muito bem disso, né? Um relacionamento muito mais direto entre mestre e aluno. Não havia prédios para a igreja manter, programas para custear, nem enfadonhos orçamentos para aprovar na Assembleia Anual da Igreja. A única questão era dar sustento àqueles que trabalhavam em período integral, com pregação e ensino da palavra. Ao que tudo indica, não havia um salário fixo para aqueles homens. A subsistência deles dependia inteiramente da compreensão que os crentes tinham da importância de compartilhar materialmente com os seus mestres, né? Então, no caso em questão, que está aqui nesse slide, é apropriado que o professor compartilhe a verdade espiritual com quem necessita ser ensinado. E eu vou parar um pouquinho aqui antes de continuar, né? Por quê? Porque este ofício, para não dizer profissão, para não ficar um termo assim muito técnico, né? Profissional, este ofício, ele requer bastante empenho, né? Então, quando alguém se põe para aconselhar uma outra pessoa, há ali um empreendimento de energia muito grande, né? Um sugar que cansa a pessoa mesmo, né? Então ele precisa ter um bom repouso, um salário digno, porque ele vai lidar com questões difíceis, de pecados de pessoas, de lutas, de dificuldades, de irmãos na comunidade que perdem os seus entes queridos e por aí vai. A gente sabe que os problemas são muitos, né? Então precisa estar com a cabeça focada para poder aconselhar segundo as Escrituras. Continuando, e é apropriado que aqueles que são ensinados compartilhem seus bens com o professor, ou o pastor, ou quem quer que seja que esteja encarregado de ensinar a palavra. Não importa se o pastor é responsável pelo ensino, o diretor de educação cristã, ou jovem ministro, o princípio permanece. Quem prega o evangelho deveria retirar o seu sustento do evangelho, né? Então, como eu disse, se a coisa for feita de modo bíblico, de modo como é para ser feito, não haverá abusos, não haverá extorsões, desvio de dinheiro, não. Mas haverá sim uma comunidade que sustenta os seus obreiros, ensinadores, que estão ali para ensinar a palavra de Deus. Isto é um ofício glorioso, porém um ofício muito difícil, né? Então, uma comunidade que recebe todas essas bênçãos, que partilha de comunhão, que recebe um bom ensino, ela tem o direito, se assim for o desejo e a necessidade da igreja, que ela faça com alegria. E aqui nós temos algumas perguntas para nós, que diz assim: o que Deus tem lhe dado para fazer? E, de igual importância, o que Ele não tem lhe dado para fazer? Que tipo de serviço no corpo você tentou realizar, né? Quem sabe esse pode ser um dos ofícios, né, daquilo que Deus tem para nós. Esse é um slide aqui da semana passada, de outra aula passada, mas que a gente pode utilizar também, que Deus às vezes nos abençoa com esses bens, nos ajuda, nos dá graça e pode ser compartilhado com aqueles que nos ensinam a palavra de Deus. Bom, nós estamos falando aqui dos pastores, daqueles que trabalham no Evangelho, mas também há outros grupos de obreiros que podem trabalhar em tempo integral. Há outro grupo de obreiros em tempo integral que devemos levar em consideração. Aqueles que trabalham em prisões, favelas, escolas. Abordamos aqui 3 grupos distintos de pessoas
com quem devemos compartilhar. Então nós temos em primeiro lugar os crentes, né? Que passam por necessidades, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus e aqueles que são missionários no país de origem ou no exterior. Então a gente tem esses três grupos de pessoas. O primeiro é os outros crentes que passam por necessidades. Romanos capítulo 12 tem um texto muito interessante que diz assim: compartilhai com os santos, comunicai com os santos, melhor dizendo, nas suas necessidades. Quando a gente ler isso na palavra, não está falando assim, eu estou precisando e então eu vou pedir. Isso pode acontecer? Claro, mas o texto quer dizer assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, eu ter a predisposição de chegar para um irmão e dizer assim, o que você está precisando, qual a sua necessidade. Esses são o primeiro grupo, outros crentes que passam por necessidades. O segundo é aqueles que nos ensinam a palavra de Deus, aqueles da nossa comunidade, sendo o pastor, o diretor de educação, o jovem ministro, dentro da comunidade local. Ou aqueles que são missionários no país de origem ou no exterior. Então, a questão, o nome missionário hoje ele está assim, muito vulgarizado, até porque as agências missionárias estão adotando aí outros nomes para aqueles que vão para outros países, que é o missionário transcultural. Então, o missionário transcultural em um outro lugar, ou dentro do país de origem, porque também nós temos muitas necessidades aqui dentro da nossa nação. A gente tem os ribeirinhos, ciganos, a gente tem cidades secularizadas, grandes capitais, grandes centros, cidades que estão aí entregues a todo tipo de vício. E dentro dessas cidades a gente tem também as periferias, favelas, prisões, escolas, casas de recuperação. Então, se a igreja, por assim decidir, entender que pode sustentar alguém para trabalhar com esses grupos, é também muito importante e o princípio é o mesmo. Aqueles que são missionários aqui no país de origem ou no exterior. Então é importante perceber que somos quem compartilha. Este ponto é muito interessante, porque ele vai fazer aqui um contraponto entre compartilhar e dar. Então, vamos lá, novamente. É importante perceber que somos quem compartilha, não quem dá. A distinção entre quem compartilha e quem dá é muito importante. Quem dá não está debaixo de nenhuma obrigação, ele o faz do ponto de vista estritamente voluntário. Quem compartilha está debaixo de uma obrigação, ainda que seja uma obrigação de amor. Muito bem, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está andando com o seu carro e você vê uma organização não governamental, vamos lá, Cruz Vermelha, um SOS, uma organização da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, seja lá de um supermercado, seja o que for. E aí há uma placa ali, estamos precisando de ajuda. E aí você nunca viu, você não conhece a realidade, você chega ali e conhece mais ou menos por cima. E aí eles falam assim, olha, estamos aceitando doações a partir de R$5, R$10, 15, R$20, o quanto você desejar, para ajudar o trabalho X. E aí você não conhece, nunca viu, mas de alguma forma você se sentiu impulsionado a fazer. Eu vou doar aqui uma quantia, seja ela quanto for. Você está dando, porque você não tem nenhum comprometimento com aquela organização. Então você fez, saiu, foi embora e nunca mais viu a cara dessa pessoa e até mesmo não sabe nem o resultado que é que deu. Mas se você compartilha, há uma grande diferença. Quem dá não está debaixo de nenhuma obrigação, eu simplesmente dei. Ele faz do ponto de vista estritamente voluntário, e foi boa a intenção, foi válida. Você fez de um modo digno, de um modo que é justo, é válido. Mas você simplesmente foi voluntário, ajudou e pronto, acabou. Muitas pessoas podem ser voluntárias. Por exemplo, o seu carro fura o pneu na rua, você está com uma dificuldade para trocar para alguém e te ajuda, ele foi um voluntário que ajudou. Quem compartilha
há uma grande diferença. Está debaixo de uma obrigação, que é o exemplo que eu dei dos nossos filhos, né? Nós temos obrigação para com os nossos filhos, as nossas famílias, de trazer o sustento, de prover e tudo mais. Então quem compartilha está debaixo de uma obrigação, ainda que seja uma obrigação de amor, né? Então este é o ponto que nós devemos entender, que este compartilhar de maneira responsável, que é a nossa obrigação, ela é uma obrigação de amor, né? Não posso escolher se vou satisfazer as necessidades ou não, as necessidades dos meus próprios filhos, pelo menos até onde sou capaz. Tenho a obrigação, por causa do nosso relacionamento do amor, de satisfazer as necessidades deles, né? Por quê? Porque eles estão debaixo do meu teto, né? Todos os dias ele está comigo, se ele está doente eu tenho que levá-lo ao médico e por aí vai. É minha obrigação, mas é uma minha obrigação por amor. É o mesmo princípio que nós aplicamos, é a mesma coisa que acontece no corpo de Cristo. Pertencemos uns aos outros em um relacionamento de comunidade. Esse relacionamento nos obriga a satisfazer os termos. Quais são os termos do relacionamento? Compartilhar com os membros do corpo, seja com os necessitados, seja com os envolvidos na obra do Evangelho. E aqui eu quero usar uma outra palavra, que é o ser comprometido com a obra do Evangelho. Porque às vezes a gente pode estar envolvido, estamos ali no meio, estamos envolvidos, mas nós não estamos comprometidos. Estar envolvido é estar e ao mesmo tempo não estar. Estar comprometido é estar e realmente estar, ter um compromisso em fazer determinada coisa. Então, assim, o compartilhamento dos nossos recursos financeiros, e aqui eu já caminho para o final, com outras pessoas do corpo de Cristo é uma obrigação, mas uma obrigação de amor, um relacionamento de comunhão. Como eu disse, esse é um assunto que assim não é falado muito, mas é inevitável, uma hora ou outra nós temos que passar por ele, e é bíblico, é saudável, é importante, e se o realizarmos, o fazemos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, continue acompanhando aqui as nossas programações, todas as terças-feiras, se inscreva no canal da nossa igreja, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, forte abraço, Deus abençoe e até mais.